Jesus me deu essa canção, e essa canção chegou numa fase em que Ele não era mais prioridade da minha vida. Era como se eu estivesse andando no automático. E lá em casa tem a minha mamãe é uma baixinha assim, mas pensa numa mulher cheia do Espírito Santo de Deus. É a irmã Conceição. Quando ela fala com autoridade. Oh. E teve um dia, alguém disse: Samuel, para você alcançar o teu objetivo, para você alcançar o teu sonho, que o meu sonho era ser famoso. E alguém disse: Samuel, para que você seja famoso, você tem que andar com fulano de tal tem influência, ele vai abrir porta para você. Aí eu ia lá, andava e nada acontecia. Sabe por que nada acontecia? Porque eu queria as coisas do meu jeito, da minha maneira, da minha vontade. E Jesus não queria assim, Jesus queria do jeito dele, da maneira dele, na vontade dele. E eu cheguei em casa pensando que estava abafando. E como eu te falei, a minha mãe é profeta de Deus lá em casa. E quando eu botei os pés na sala, ela apontou o dedo de profeta para mim e disse assim: Samuel, assim te diz o Senhor, você precisa colocar Jesus como prioridade na tua vida. Oh, meu irmão, eu não estava orando mais, não estava buscando mais, mas aquela palavra entrou com uma autoridade dentro de mim, que eu comecei a chorar e eu dobrei os meus joelhos, e ela colocou as mãos sobre a minha cabeça e começou a profetizar na minha vida, liberar profecias de Deus. E eu fui para o meu quarto e eu peguei uma caneta e um papel, e tudo aquilo que minha mãe entregou em forma de profecia, eu botei num papel e escrevi essa canção. Escute. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Recebe aí. Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que resolvi a te me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filha. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outras pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar a mesa. Você vai ficar calado ou vai levantar a voz pra dar um grito de glória pra ele aí, vai. Põe a mão no coração e canta comigo. Mas sondei teu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que resolvi a te me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Levante as mãos pra receber. Filha, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verás livramento. Se te fecharem uma porta, outras pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, e ninguém irá sentar à mesa. Falando em mesa, recebe essa palavra aqui em nome de Jesus. Tem mesa pra você nesse deserto, tem água pra você nessa fonte. Vem até aqui, receba o melhor de Deus. Imediatamente os teus inimigos não vão ver você cair. Você será usado.
pois tu és ungido, és separar. Eu quero ouvir a tua voz, diga comigo, vai. Desde o ventre. Você pode aplaudir o Senhor aí, aplauda Ele, vai. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração. E por onde eu tenho passado, eu tenho falado. Esse é o momento em que nós podemos viver o que nós cantamos por tanto tempo. Aleluia. Nós sempre cantamos que vamos adorar em meio à luta, em meio à prova. Mas é tão difícil viver isso que a gente cantou por tanto tempo. Então esse é o momento, que nesse momento de crise, de caos que o mundo pode estar, que você seja um remanescente, cheio do Espírito Santo, aleluia. Então eu quero que você adore ao Senhor. Sabe por quê? Porque diferente de todo mundo, nós passamos por momentos difíceis com o melhor amigo, aleluia, com o melhor amigo. Então você pode dizer que você tem um Deus fiel na sua vida. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. Declare, 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 declare. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então diga, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então diga, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ei, espera, eu quero que você, aí na sua casa, declare isso. Mas não cante como um hino que você sabe. Cante como algo que o seu coração declara, com muita alegria, com muita graça, com muito amor. Eu quero que você diga isso. Ainda que a figueira não floresça, aleluia. Coloque a mão no seu coração aí aonde você está e declare com muita alegria isso, aleluia. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto
alegria declarar isso. Que alegria, que alegria. Talvez, Su, Diga. eles estejam vivendo esse momento de choro. É? Ficamos aqui, vamos ficar nessa canção. Sim. Porque talvez eles estão vivendo um momento de choro. Aleluia. E nós estamos aqui esta noite, nesse culto doméstico, para te dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez nós estamos falando com pessoas, Su, que pensaram em tirar a sua própria vida. Talvez estão sofrendo com uma pressão psicológica, emocional. Você está sofrendo não só no seu físico, mas na sua alma. E nós estamos aqui para declarar esta canção. O choro dura uma noite, mas a alegria vem Aleluia. pela manhã. Consegue declarar isso? Bem declarado para eles. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pablo, vem. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare aí. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? Bom, essa noite aqui, nós estamos com uma convidada muito especial, a Eliana. Boa noite, Eliana. Boa noite, Rose. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco, nesse Conexão. Bom, para quem não conhece a Eliana, ela é diaconisa lá da sede, ela é líder da equipe Avalanche, amém? Amém. Bom, eu quero que nesse momento, você que está aqui conectado conosco, eu quero que você feche os seus olhos, que eu quero orar com você, amém? Que nesse momento você possa estar conectado com tudo aquilo que Deus tem para fazer essa noite, em nome de Jesus, amém? Então feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Deus, na Tua presença, falando da Tua palavra. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa visitar cada coração, cada vida, ó Deus, que está nos assistindo essa noite, em nome de Jesus. Deus, que essa conexão, ó Pai, o Senhor fale conosco. Senhor Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor Deus possa nos tornar pessoas fortes, Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor traga direcionamento, que o Senhor Deus possa guiar, Senhor Deus, os nossos corações e sejam cada vez mais conectados com o Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, nesse momento, nos dá sede, ó Deus, da Tua palavra, nos dá sede de Te buscar. Senhor Deus, que cada vida que está nos assistindo essa noite, ó Pai, possa se conectar com tudo aquilo, Deus, que o Senhor está preparando para essa conexão. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos. Amém? Bom, glória a Deus. E para que nós possamos, então, começar mais um Conexão. Como todos já sabem, nós trabalhamos ali inicialmente, o convidado da noite, ele traz ali um texto bíblico, algo que ele venha se identificar. E logo em seguida ali, esse convidado, ele já entra na história de vida dele, contando ali o seu testemunho. Bom, a Eliana aqui, nossa convidada dessa noite, ela, para surpresa, né, dessa convidada que está aqui, muito especial. Para quem não conhece, a Eliana, ela também foi discípula do pastor Renato e da pastora Rúbia, onde eles acompanharam a trajetória de vida dela, né? Eliana, você é uma pessoa sempre forte,
uma pessoa guerreira, uma pessoa que, diante das situações que você passou na sua vida, situações ali que de repente, no decorrer, você teve que criar sua filha sozinha, porque também a sua história veio com que você também, um certo momento da sua vida, você também foi criada sozinha pela sua mãe, né? Sim. E no decorrer da sua vida, né, tem um texto que remete muito isso, que está lá no livro de Isaías 49, versículo 15, que fala assim: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de você. Mesmo diante das situações que você viveu, mesmo diante das batalhas que você enfrentou, Deus, Ele nunca se esqueceu de você. Amém? Amém. Bom, e como eu falei ali no início, para surpresa, né, que a Eliana também não sabe desse momento, pastora Ruby e pastor Renato, onde acompanhou a sua história, tudo aquilo que você viveu, aonde esteve ali com a Eliana, em vários momentos da vida dela. E eu sei que nós nos preparamos para falar sobre Pedro. Mas nessa noite, eles, diante de tudo aquilo que você viveu, eles prepararam um texto para você. Amém? Amém. Amém. Bom, e esse texto, então, escolhido por eles, um texto onde eles vê que você se identifica, que é um texto que fala muito sobre a vida da Eliana. E esse texto vem falar sobre Débora. Amém. Amém? Amém. E o que você, Eliana, falaria sobre Débora? A gente conhecendo Débora ali, que está no livro de Juízes, capítulo 4, onde Débora sempre foi uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que estava sempre atenta a ouvir a voz do Senhor. Aonde ali juíza daquele povo de Israel. Aonde as pessoas, elas tinham uma confiança muito nela, né? As pessoas confiavam muito em Débora, porque ela resolvia os problemas ali daquele povo. Então, ela resolvia e ela ajudava aquelas pessoas. Então, ela tinha confiança. Débora, ela tinha essa questão de liderança ali. Diante desse texto, o que você poderia falar sobre Débora? Ela foi uma mulher muito especial, né? Ela governou num tempo que mulher não tinha voz, né? Num tempo que homens mandavam mais. E Débora, ela se sobressaiu, né? Ela era ouvida, ela era querida. E Débora, para mim, ela representa, ela representa o que eu quero ser. Juíza, esse é meu foco, né? E para mim ela é um exemplo de mulher, de força, de garra, de determinação e de confiança. É isso que Débora representa para mim. E diante desse texto, ele te pegou de surpresa? Diante aí dessa surpresa que o pastor Renato e a pastora Rúbia fizeram para você? Porque a Eliana estava totalmente aqui trazendo, falando sobre Pedro. Pedro também é uma pessoa muito forte, né? Mas esse texto de Débora, onde fala sobre essa questão dela ser forte, guerreira, determinada, né? Teve um momento ali na trajetória, onde ela precisava direcionar os israelitas para uma guerra, né? E chegou o guerreiro ali e falou para ela assim: olha, eu só vou se você estiver comigo. E aí Débora falou assim: eu vou, porque Débora, ela ia e ela fazia. E ela foi, mas ela foi por quê? Porque ela fazia tudo aquilo que Deus as direcionava ela a fazer. Ela ouvia a voz, né? E ouvir a voz de Deus é o mais importante para as nossas vidas. Às vezes o barulho do mundo, o barulho de tudo, e Débora, ela poderia não ouvir a voz, porque o barulho era muito, era uma guerra, né? E a guerra faz muito barulho. Só que ela ouvia a voz, e tinha pessoas, guerreiros, que como
né, falou, eu só vou se você for. Isso às vezes assusta, quando alguém fala, eu só vou se você for. E ela não se intimidou em momento nenhum. E eu me pareço muito com ela, porque eu não me intimido com nada. Eu posso até temer, mas intimidar jamais. E eu vou para cima. Amém. Então você entende então que a conexão dessa noite, a história que nós começamos a falar, é algo que se identifica com a sua história. Sim, muito. Muito mesmo. A gente precisa, como mulher, nós somos fortes por natureza, a mulher já é forte, né? E só que se a gente não se posicionar, a gente acaba deixando a fraqueza entrar. E é onde acho que nós somos chamados de sexo frágil por isso, né? Ou porque somos choronas, ou né? Mas essa história, ela me resume verdadeiramente. Eu estou surpresa, né? Como você falou, preparamos Pedro. Mas Débora, ela, né, me representa muito. Amém. Bom, então para que a gente possa dar continuidade, ali no início, eu trouxe a questão que você sempre foi essa mulher, forte, determinada, guerreira, passou sim por muitas situações na sua vida, situações que você enfrentou, aonde você, Deus ele estava com você, aonde você estava em Deus, aonde você foi direcionada, aquilo que Deus ele mandava você fazer, você seguia. Muitas situações aconteceram. Só que para a gente possa também conhecer a história de Débora, a sua história. Eu falei ali no início a questão de que Deus sempre esteve com você, independente daquilo que acontecesse. E eu citei ali no primeiro momento, onde você criou a sua filha, você criou a sua filha sozinha, né? Então, para que nós possamos voltar, conta para as pessoas que estão em casa aquilo que você viveu, esse primeiro momento da sua vida, como foi para você? Para mim, eu nasci numa família aparentemente feliz. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E com 7 anos de idade, eu vi que o mundo caiu, porque nós descobrimos a traição do meu pai. Nós vimos, eu, minha mãe e o Edson, que é gêmeos comigo. E dali em diante a gente começou a viver muita coisa ruim. Dali em diante meu pai continuou traindo a minha mãe com diversas mulheres. E com 9 anos de idade ele achou melhor ele ir embora. E ele foi viver com a família que ele tinha construído. Vi minha mãe nesse período de transição tentar suicídio por 3 vezes. Ela tomava medicamentos com cachaça e dormia por vários dias seguidos. E um dia, um tio, irmão da minha mãe, falou para ela, colocou nós 3, eu e o Edson e o meu irmão mais velho sentados, e deu o revólver do trabalho dele na mão dela, cheio de bala, e disse para ela, mata os seus filhos. E se mata, porque é isso que você está fazendo com eles. E daquele dia em diante, minha mãe se reergueu, se levantou. Foram períodos difíceis, passamos fome, passamos muitas necessidades. Sofria muitos bullying na escola. E eu fui crescendo, uma adolescente muito revoltada, eu era muito revoltada. Eu batia em todo mundo na escola. Eu queria descontar as minhas frustrações nas pessoas. Às vezes as meninas não faziam nada, só olhavam para a minha cara e eu já batia nelas. E com 13 anos de idade, eu experimentei a bebida e o cigarro. E eu bebia muito, muito, muito mesmo. E fumava também. Com 16 anos eu conheci o pai da minha filha, numa balada, num forró. E me envolvi com ele.
Eu era uma moça virgem, inocente. E com 19 anos nós casamos. Eu falei, eu vou casar porque eu preciso suprir essa necessidade que eu tenho. E casei. Com 21 anos eu tive a Giovana, minha filha, que é a melhor parte desse casamento. Quando ela ia fazer 1 ano de idade, nós se separamos, porque o casamento não era propósito de Deus. A gente brigava muito, ele me humilhava pela minha cor. Se eu comesse um pouquinho mais e engordasse, ele me xingava. Então não deu certo o casamento. Ele me traiu também. A mulher que ele me traiu me ligou para me dizer que era a namorada dele. E eu mandei ele embora, porque eu sempre fui uma mulher decidida. Eu sempre fui uma mulher que eu falei, eu não aceito traição. Me traiu uma vez. E eu mandei ele embora, arrumei as coisas dele, mandei ele embora. Decidi que eu não ia me envolver com homem nenhum. Eu não era cristã ainda, mas que eu queria criar minha filha. E fui caminhando, trabalhando, né? Não tinha grandes sonhos, porque eu acreditava que com a minha condição familiar eu não podia sonhar. E com 6 anos, foi quando a Giovana tinha 6 anos de idade, foi quando eu conheci a Sara Nossa Terra, através de um rapaz chamado Éder Barbosa. Ele começou a prestar serviço onde eu trabalhava. Ele me viu escutando louvor e ele falou assim, você é cristã? Falei, não sou e odeio quem é. Eu só gosto dessas músicas, eu falei para ele. E ele foi conversando comigo, me envolvendo. E ele falou assim, eu sou da igreja Sara Nossa Terra. E quando ele disse isso, meu coração já palpitou. Por quê? Porque a Sara Nossa Terra era na Amoreiras, aqui na Amoreiras. E quando eu vinha da casa dos meus tios, eu passava na frente e o meu maior desejo era entrar na igreja. Amém. Bom, então, até esse ponto, né, a gente começa aí falando de uma mulher forte, determinada, uma mulher que não temia, né, que enfrentava ali mesmo diante das situações difíceis. As pessoas que estão nos assistindo essa noite, possa alguém estar conectado que se identifique com a sua história de vida. Só que antes de você chegar até você conhecer, né, teve sim a questão da sua infância, tudo aquilo que você viveu em relação à separação dos seus pais. A Eliana ainda não conhecia Jesus, né, não tinha ainda esse conhecimento de quem era Jesus. Eliana, como que você identifica esse primeiro momento da sua vida? Essa trajetória até aí? Porque você fala assim a questão de você conhecer o mundo, né, bebida, a questão de ser inferior, né, as pessoas traziam isso em relação a você. Como que você se identifica até esse ponto, até de você conhecer e a pessoa falar da Sara Nossa Terra? Como que você identifica a questão de tudo aquilo que você viveu? Sim, determinada, guerreira, mas o que tinha por trás dela? Como era a Eliana? Por trás disso tinha uma pessoa frustrada, triste, amargurada, uma pessoa que achava que não merecia ser feliz, que eu tinha que viver aquilo mesmo, era daquele jeito mesmo. Minha mãe foi traída, eu tinha que ser traída também. Você achava que tudo aquilo que aconteceu iria se repetir com você? Sim, para mim estava algo meio que normal, porque me aconteceu com a minha mãe, né? E quando eu fui para a balada, quando eu fui para a bebida, quando eu fui para o cigarro, chegou um ponto da minha vida que eu comecei a sair com pessoas erradas. Eu comecei a ter um relacionamento com uma pessoa que era traficante. E ali foi
o fundo do poço para mim, porque ele me perseguia, ele colocava arma na minha cabeça para me obrigar a estar com ele. E foi um momento que me apresentaram droga, só que eu não quis, foi algo que eu não quis mexer com droga. Eu disse que isso eu não queria, mas eu estava todo o tempo procurando alguém para sair, eu precisava sempre estar com alguém. Com namorado não, porque não era namorado, mas um ficante. Então eu precisava estar ficando com alguém. Você buscava em, de repente, uma pessoa para suprir as necessidades que você precisava naquele momento, ou por falta daquilo que você não teve. Isso mesmo. Era um vazio muito grande. Apesar da minha determinação, apesar da minha força, o vazio era imenso. Eu sentia muita dor. Não era física. Era lá nas minhas emoções. E eu olhava as outras meninas, né? Eu olhava, elas eram bonitas. Eu era feia, magricela, né? Eu era magra, muito magra. E meu cabelo era estranho, né? E elas tinham roupa para sair, eu não tinha. E eu sempre me achava menor que qualquer pessoa. Eu sempre me achava menor, então eu sempre me recolhia nos cantos. Eu falava, deixa eu ficar na minha insignificância. E nesse momento que você fala, esse vazio que você sentia, até essa fase da sua vida, teve momentos que de repente você tentava mudar ou não? Você simplesmente não está confortável assim? Porque quando nós falamos e nós trazemos o testemunho aqui das pessoas, a gente sempre fala da transformação que Deus ele vai fazendo, a gente conhece aquilo, quem era, né, a pessoa antes. Então a pessoa passou por muitas situações e muitas dificuldades, não, eu vou levando como espelho, por atitudes que é fazer diferentes, mas por muitas das vezes nós não temos essas atitudes. A gente fica ali totalmente confortável ali, né, que nem você falou, uma pessoa forte, guerreira, mas tinha esse vazio. Você, algum momento ali, dessa sua trajetória até aí, você buscava, você se perguntava, você se questionava? Sim, eu questionava com Deus, porque meu pai, apesar de trair minha mãe, ele ia na igreja católica, ele nos levava na igreja católica, né? Então a gente tinha ali, eu também ia, né? Mas era um vazio, e esse vazio me trazia pensamentos. Por que comigo não dá certo? Por que com fulano dá certo e comigo não? Eu até pensava em mudar. Pensava, eu vou mudar, só que eu não tinha forças para mudar. Eu queria, eu tinha vontade, mas a força não vinha. Mesmo sendo essa mulher, né, sempre determinada, sempre olhando ali as coisas que aconteciam, mesmo das situações difíceis, você conseguia passar, mas algo precisava mudar dentro de você. Sim. E quando você fala em relação a situação que você viveu ali de ter criado a sua filha sozinha, para você essa fase da sua vida foi um grande desafio? Essa fase foi um tremendo desafio. Quando a Giovana tinha 6 anos de idade, eu descobri a perda de audição dela. Ela teve uma perda de audição considerável. E eu acho que essa foi a parte pior para mim. Porque eu precisava dar uma assistência para ela financeiramente, que era colocar o aparelho nela, e eu não tinha. Nessa hora eu me senti a pior das mães. Porque o médico disse que ela não ia escutar. Isso para você foi um choque muito grande como mãe. De repente ali você se imagina naquela situação, e agora? O que eu vou fazer?
Foi muito difícil mesmo. Descobri porque você tem um filho e você quer ele bem, né? Você quer que ele seja normal, nosso normal. E quando eu comuniquei ao pai dela que ela estava assim, que eu precisava de ajuda financeira, porque o pai dela não me ajudava financeiramente. Eu criei ela sozinha, tanto na educação quanto financeiramente. Ele disse que eu estava mentindo para tirar dinheiro dele. E quando eu fui ver o preço do aparelho, era R$ 6.800. Eu me lembro que eu sentei na calçada ali na José Paulino e eu olhava assim para aqueles carros passando. A minha vontade era de tirar a minha vida, porque eu não podia dar o que a minha filha estava precisando naquele momento. E eu fiquei um bom tempo sentada ali. Eu falei, eu vou tirar a minha vida. Minha filha já não tem um pai, agora tem uma mãe inútil, que não pode dar nada para ela. Então, muitos questionamentos vinham dentro de você. Talvez muitos questionamentos venham dentro do seu coração, você que está nos assistindo. Não sei qual a trajetória que você viveu, assim como a vida da Eliana, onde ela ali a gente começa a falar sobre uma história de uma pessoa forte, mas que dentro dela, a história de vida dela era totalmente diferente. Uma mulher frágil, uma mulher onde ela precisava lutar e enfrentar tudo aquilo. Só que por muitas das vezes, ela também não sabia como fazer. O difícil, eu acho que é isso, é não saber como fazer. E a minha mãe também não sabia me ajudar. Minha mãe, ela estava no fundo ainda com a situação com o meu pai. E eu não tinha para onde correr. Eu não tinha ajuda, né? Por outros lados, eu não tinha. Eu tinha minha mãe que ajudava a criar minha filha, que isso foi essencial na minha vida. A todo tempo ela esteve ali do meu lado. Mas eu não tinha saída, porque eu tinha que sustentar a casa e eu tinha essa bomba de R$ 6.800. E para mim aquilo me diminuía mais, porque eu não tinha de onde tirar, não tinha o que fazer. E talvez você tinha esse sentimento, que nem você falou, de incapacidade, né, de tentar resolver algo e não conseguir. E como foi esse período, quando você se deparou ali, Deus, e agora? Eu parei ali, a vontade que eu te disse era de tirar a minha vida. Só que eu lembrei do rostinho da minha filha. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu tenho que lutar. E eu lembro que eu fiquei de pé, saí da calçada ali, fiquei de pé ali. Respirei fundo, eu falei assim, eu preciso dar um jeito, mas eu não sei qual. Mas eu vou conseguir, eu não sei aonde, mas eu vou. E isso é forte seu, isso é uma característica forte sua. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. É bem isso. Eu não sei como eu vou fazer as coisas, mas eu vou fazer. É sempre assim. Eu não sei como eu vou, mas eu vou. Vai dando certo, Deus vai abrindo o caminho. E como foi abrindo o caminho para o aparelho da minha filha. Então, conseguiu resolver esse algo que para você foi algo como mãe, né? Algo que era muito sério, porque trouxe ali vários sentimentos. Sim, porque eu tinha um diagnóstico de que ela não ia ouvir e nem falar mais. E uma professora que dizia que era para eu tirar ela da escola, que ela não ia aprender. Então, veio muitas situações difíceis no decorrer dessa jornada que você viveu. Muitas. Enfrentei muita coisa. Muita. Mas eu acreditei no potencial da minha filha. E eu acreditei na mãe que eu poderia ser para ela.
E eu fui em frente. E Não se intimidou. não me intimidei. E eu consegui o aparelho por semente. Alguém semeou que eu não sei nem... no momento eu não sabia nem quem tinha falado para aquele homem. Eu não conhecia aquele homem. E a moça só ligou para mim e falou assim: aqui é da Auditec, eu sou secretária do dono daqui, o Alexandre, e ele pediu para sua filha vir aqui que ele vai semear o aparelho para ela. Ele vai dar o aparelho para ela. Falei, mas quem é Alexandre? Ela falou assim, olha, eu não sei como chegou os documentos da sua filha aqui, mas chegou. Eu falei, amém. Então Deus, aquele momento, né, provou a fidelidade dele. Que você, mesmo diante de tudo aquilo que de repente você não tivesse solução, não via solução para tudo aquilo que você estava vivendo, Deus, ele mostrou o cuidado que ele tinha com a sua vida, com a vida da sua filha. Sim, ele foi tão cuidadoso que ele colocou pessoas ao nosso redor, onde diretamente conseguimos um tratamento na APASCAMP, que é a Associação de Pais e Surdos de Campinas, com a melhor fono, com a melhor pedagoga, com o melhor psicólogo, com o melhor otorrinolaringologista que eu já conheci na minha vida, Dr. Luiz Miguel, um anjo. Ele é um anjo. E ela foi tratando ali até ela ganhar alta com 15 anos de idade. E nesse período, Eliana, onde você viveu isso, porque foi algo que foi muito forte para você, hoje você podendo compartilhar com as pessoas, porque todo convidado aqui é um desafio muito grande, né, de contar aquilo que viveu, a transformação que Deus ele vai fazer, todo o cuidado de Deus. E trazendo aqui a sua história de uma mulher que, ali como nós começamos a falar, forte, determinada, assim como eu falei no início, mas também que passou por situações difíceis. Por muitas pessoas, talvez essa noite esteja passando por situações assim, situações que de repente não consiga ver solução, que talvez se diminua achando que não é capaz, mas assim como a Eliana, ela não parou, ela não desistiu e ela prosseguiu. Sim, nós vemos hoje pessoas desistindo muito das suas vidas, né? E eu entendo, até dá para compreender, porque a dor é muito intensa. A dor é muito intensa e a gente quer acabar com a dor. A gente quer acabar com aquela situação. Talvez aí em casa alguém está querendo acabar com a sua dor. Acabar com aquela dor que você está vivendo. Você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com a dor e a situação que você está vivendo. Mas Deus, ele olha, Deus, ele cuida, desde o ventre. E foi assim comigo. Ele cuidou de todos os detalhes nesse processo da minha filha. Minha mãe levava ela uma vez, 3 vezes na semana para a PASCAMP. Ela ia almoçando dentro do ônibus, para dar tempo dela chegar para o tratamento. E aquilo que sentenciaram sobre ela, que ela não ia falar, que ela não ia... Isso não foi uma verdade. Porque hoje, em dezembro, ela está se formando pedagoga. E ela fala mais do que qualquer outra coisa. Amém. Então, mesmo diante de tudo isso, Deus ele estava ali cuidando, direcionando, trazendo tudo aquilo que você precisava, mostrando o cuidado dele. E por muitas das vezes, acontece isso com muitos que estão nos assistindo. De repente você não perceba, mas Deus ele tem sim um cuidado com a vida de cada um. Assim como a Eliana falou, muitas pessoas querem tirar a dor diante das situações que elas viveram, mas Deus ele tem um propósito sobre todas as coisas. Deus ele está cuidando a todo momento. Eliana, e aí você contou, né, depois desse período aí da sua vida, quando essa pessoa veio falar da Sara Nossa Terra para você. Isso. Ele falou ele falou, eu sou da Sara Nossa Terra. E quando ele falou, eu falei assim, nossa, igreja que eu quero ir, que eu tenho vontade de entrar.
Mas eu não ia porque eu achava que o povo da porta era muito metido. Que lá dava para ver o pessoal na porta. E quando ele me chamou, foi no dia 15 de dezembro, era um domingo, e eu fui. E até esse momento, até esse primeiro momento do convite, você já tinha passado por muitas coisas. O que você ansiava ali? Quando ele fez aquele convite, você falou que ali seu coração bateu um pouco mais forte, porque você já tinha vontade. E por muitas das vezes eu não sei, mas você já procurava, porque você não conhecia Jesus, conhecia Deus, né? Mas você consegue hoje identificar como foi aquilo para você? Aquele convite, o que ele significou para você? Aquele convite, ele significou uma libertação. No momento que eu cheguei lá, eu recebi um abraço de uma moça chamada Marisa. Foi a minha primeira líder na igreja. E aquele abraço arrancou algo da minha alma. E quando ela me abraçou, eu senti que saiu algo de mim, algo pesado de mim. E quando eu entrei e olhei o altar, olhei todo o contexto da igreja, eu falei assim: Deus, é agora ou nunca? Ou eu te conheço como o Éder está falando que o Senhor existe, porque eu conhecia Deus, um Deus distante, um Deus que me castigaria se eu pecasse, um Deus que, né? Um Deus carrasco. Um Deus carrasco, Deus te castiga. E o Éder tinha falado que Deus era um Deus perto. E eu falei, eu quero esse Deus perto. Só que também, se eu não sentir esse Deus perto, eu findo a minha vida. De repente, ali aquele primeiro momento onde você foi, você de repente se deparou numa situação, eu preciso. Como foi isso dentro de você? Porque por muitas pessoas estão vivendo situações difíceis, estão no fundo do poço, e muitas pessoas esperam chegar no fundo do poço para pedir socorro. Sim, eu estava na situação de eu preciso desse Deus que Ele está dizendo que existe, eu preciso desse amor que Ele está dizendo, porque por mais que Deus me abençoou em colocar todas essas situações da minha filha, eu ainda sentia que eu era excluída. Você ainda tinha esse sentimento de ser inferior, de incapacidade? Sim, sim. E é isso que acontece muitas vezes. Deus, Ele está nos dando, é como Jesus, quando foi andar com aqueles discípulos que foi para Emaús. Jesus estava ali, Jesus caminhou, só que com eles, só que ainda assim eles se sentiam mal. Eles não entendiam que era Jesus que estava ali. E por muitas das vezes Jesus, Ele está ao nosso lado. Ele está ali nos acompanhando. Mas a gente está tão envolvido com os problemas, com as coisas que estão acontecendo, e não entende que Ele está ali. E Ele está o tempo todo. A gente só precisa falar: Deus, eu preciso. Jesus, eu preciso do Senhor. Então teve aquele momento onde você foi, que você entendeu: eu preciso sentir esse amor. Foi. Eu falei, eu me arrumando em casa, falei, eu preciso desse amor, eu preciso desse cuidado. Eu preciso disso. E algo muito importante, você decidiu. Isso, eu decidi. A gente sempre fala a questão da decisão, porque nós precisamos decidir. Nós precisamos ir em busca de algo novo. A gente, por muitas das vezes, pode ter várias qualidades, mas tudo passa por uma decisão. Sem você decidir, você não vai conseguir. Então você decidiu a vivenciar tudo aquilo que Deus Ele tinha sobre a sua vida. Decidi. E foi muito forte, porque no domingo eu fui na igreja e no sábado seguinte
eu fui convidada pelo próprio Éder num show do Ministério Toque no Altar que teve na Praça Arautos da Paz. E nós combinamos de se encontrar ali. Só que estava tão lotado que a gente acabou não se encontrando, não tinha WhatsApp, né? E eu fiquei quietinha, segurada num postezinho que tinha lá, eu fiquei quietinha, abraçadinha ali, lembrando que eu tinha vivido na igreja um domingo anterior. E aí, na ministração, o Sérgio Sassi falou: quem quer aceitar Jesus? Quem quiser aceitar Jesus, levanta a sua mão aonde você estiver. E eu levantei a minha mão. E ele falou: se tiver um pastor, um líder, um diácono aí por perto dessa pessoa, ora com ela. E na hora que aquele pastor, não sei se ele era pastor, quem ele era, ele orou comigo. E foi naquele momento que eu falei: é isso. Eu preciso disso. Eu preciso me encher disso, da presença de Deus. Que até então você não sabia ainda, né, o que era e o que significava a presença de Deus. Não, eu só queria. Eu não sabia como e nem como ia ser. E o que eu tinha que fazer para ter. Eu queria aquela presença que eu estava sentindo ali. Que era um preenchimento no coração tão grande, e eu não queria que o meu coração esvaziasse mais. Não queria sentir mais os vazios, as tristezas, as dores. Tudo aquilo naquele momento para você, então foi algo muito forte que você viveu. Foi extremamente forte, extremamente. E depois daquilo eu queria sentir de novo. E eu falei, né, com o Éder, eu falei: eu quero sentir tudo de novo. E ele falou: para você sentir de novo, você precisa permanecer. E para você foi fácil permanecer? Porque aí nós falamos várias situações que você viveu, difíceis, mas ali você começava uma trajetória onde você, tudo aquilo que você viveu, Deus ele começaria a fazer uma transformação na sua vida. Você decidiu a dar o primeiro passo, você abriu a porta do seu coração para que Jesus ele entrasse. Só que, como foi, Eliana, essa trajetória quando você aceitou Jesus? Foi difícil. Eu aceitei Jesus. E desde então eu não deixei de ir mais para a igreja. Só que as lutas continuaram. As batalhas continuaram. Aquela dor dentro de mim ainda existia. E eu precisava lutar contra isso, né? Eu precisava... E como que eu me preencho para não sentir mais essas dores? E eu fui caminhando. E na igreja também, quando eu fiz a revisão de vidas, me batizei. O dia do meu batismo, eu lembro até hoje. Foi sensacional. Tinha tanto a presença de Deus ali, tanta. Eu tremia, o meu corpo tremia, literalmente. Eu ficava assim. E o bispo, na época, né, o bispo Alberto, ele olhou para mim e ele falou assim: você vai ter que ser a primeira, porque você está tremendo, você está com frio. Eu falei: não é frio, eu não sei o que é. E eu tremia e chorava e dava para ver, porque fazia assim, batia meus dentes. E a hora que eu sentei naquela água fria, um frio, eu lembro que eu falei: Deus, é agora. A hora que eu voltar dessa água, eu tenho que ser diferente. E foi assim. Mesmo com tantas outras lutas que viriam depois. Então foi um momento muito marcante, né? Porque quando nós conhecemos a Jesus, deixamos ele entrar, ele começa a fazer uma transformação. Todo aquele vazio, ele começa a ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Então você já foi tocada e começou ali seu processo. Como você falou, quando nós aceitamos Jesus, não que as coisas, situações difíceis não vão acontecer, mas nós sabemos que Ele está conosco a todo momento.
É isso. Ele esteve comigo a todo momento, mesmo com as situações que continuaram difíceis. E mais para frente eu enfrentaria uma ainda pior. E qual foi esse momento que você teve que enfrentar? Mas dessa vez de uma forma diferente, porque você já conhecia a Jesus. Você já estava com uma caminhada com Ele. E essa caminhada, você estava totalmente entregue? Até esse momento difícil, eu não estava tão entregue. Não que eu fazia coisas fora erradas ou fora da igreja. Mas eu estava ali, porém, quietinha no meu canto. Ainda sentindo que eu era menor que qualquer outra pessoa ali da igreja. Eu preferia lavar banheiro, eu preferia ficar escondidinha, vai ter um evento, vou ficar na cozinha, pode ser, né? Vou ficar limpando o banheiro, pode ser. Eu preferia ficar escondida. Eu aceitei Jesus, eu amava Jesus, amava ir para a igreja, só que eu não estava envolvida na igreja. Até o momento mais difícil da minha vida. Eu acho que foi quando eu me envolvi mais, no momento mais difícil da minha vida até hoje. Em algum momento, quando você se sentia ainda inferior, menor, você se questionava? Ou você não deixava aquilo, por algum momento, toda essa estrutura que você tinha por fora, né? De ser forte, de não, eu não vou desistir, eu não vou parar. Só que tinha lutas internas que você precisava resolver. E em algum momento ali, você falou assim, não, eu vou resolver, ou você parava. Ou de repente, você tinha a percepção, não, eu nem vou tentar. Porque eram lutas que você precisava vencer dentro de você. Sim. Eu via que não eram as pessoas, era eu. Só que era mais fácil eu falar que eram as pessoas, porque aí eu me escondia atrás disso. Um exemplo, eu ia falar com o pastor Renato ou a pastora Rúbia, alguém ia na minha frente. Aí eu falava assim, ele é líder de célula, né? Aí eu me retia. Você sempre tinha argumentos. Sempre argumentos para aquela situação. E você, em algum momento, você tinha a percepção que esses argumentos, eles precisavam ser quebrados? Para que você começasse a viver aquilo que Deus ele tinha para você? Porque você diz que até o momento onde você ia passar por uma prova muito grande, você precisava se posicionar para que Deus ele começasse a fazer. Porque Deus ele tinha um propósito, mesmo diante da sua trajetória, tudo aquilo que você viveu, Deus ele tinha um propósito para te levar até ali. Sim, eu sentia que eu precisava encerrar isso na minha vida. Eu queria muito encerrar isso na minha vida. Muito, muito, muito. E eu falava, Deus me ajuda. Me ajuda a me posicionar. Me ajuda a encerrar essa situação. Porque eu não quero mais viver assim. Eu não quero ser a excluída. Eu não quero me sentir mais a excluída. Eu quero fazer parte. Eu quero liderar. Eu acho tão bonito, né? Esses líderes. Mas os argumentos não me deixavam ser. Então eu fiquei ali por quase 5 anos retida, mesmo depois de convertida. Os sentimentos ainda eram grandes e eu lutava contra esses sentimentos. Ainda ficava presa, né? Muitas pessoas ficam presas. Talvez você hoje se sinta presa em argumentos, em situações que talvez você busque culpados, talvez você busque outras coisas, mas o problema precisa ser resolvido dentro de nós. É isso. Às vezes, muitas vezes, né? O problema não é o outro, porque o outro faz com você aquilo que você deixa. Você só é maltratado porque você deixa o outro te maltratar. Você só se sente diminuído porque você deixa o outro te diminuir. Ou o outro nem está te diminuindo, aquele sentimento dentro de você te faz se sentir menor, te faz se sentir pequeno. E isso me paralisou por muito tempo.
até que eu acordei. E como foi esse despertar? Esse despertar foi bem louco. Na época, a arena era de equipes, tinha várias equipes, tinha equipe Incontáveis, tinha equipe Guardiões do Reino, Gladiadores, tinha várias equipes. E eu estava debaixo de uma delas, da equipe Incontáveis, quietinha. Ah, você fica aqui? Fico, legal, tá bom, estou quietinha aqui. E aconteceu um fato muito interessante. O pastor tinha me colocado debaixo de uma outra pessoa. Só que aquela pessoa, ela não me dava nada para fazer. Ela não me desafiava. E para você sempre estava confortável. Né? E confortável. E aí, eu escutei a pessoa falando que, tipo, ela não faz diferença aqui. E voltou aquele sentimento de nada, de ser ninguém. E foi quando ele falou, você vai ficar aqui, nessa equipe, debaixo da Incontáveis. Eu falei, tá bom, fica aqui. E aí, numa reunião de 144, a gente estava lá para a reunião, eu nunca neguei nada. O pastor falava, vai ter reunião. Vai, que horas? Tá, estou aqui. Mas sempre estou aqui quietinha. E ele falou, ele me chamou lá no fundo, pastor Renato, vem cá. Fui. Deixa eu falar. O que você acha de você liderar Incontáveis, junto com a Cláudia e o Leonardo? Eu falei, você é doido? Fazer esse negócio aí, não. Foi ali o primeiro momento onde você recebeu um desafio. Foi. Ele falou assim, tá bom, vou lá na frente, tá? Vou lá na frente e depois você me fala. E aí ele começou a apresentar a liderança das equipes. E ele me apresentou como liderança da equipe. Bem coisa de pastor Renato, né? Bem coisa de pastor Renato. Aí eu olhei assim para ele. Vou te matar. E fui sem graça na frente do povo. Mal eu sabia que ali ia ser o romper da minha vida. Do sentimento de nada, do sentimento de ser ninguém. Ali foi o romper da minha vida. Passou 2 dias que o pastor Renato fez isso. Eu descobri que a minha mãe estava com câncer de mama. E foi muito difícil. Porque a palavra câncer já assusta. E nós choramos muito. Eu lembro que a gente voltando da PUC, choramos muito. E aí veio o sentimento de novo. Tipo, como eu vou cuidar de pessoas se eu estou com esse problemão? Mesmo ali você vivendo tudo aquilo, já está se envolvendo com tudo. Os sentimentos, eles sempre voltavam. Os sentimentos, eles sempre batiam na porta. Eles sempre vinham, com qualquer situação. Minha mãe e eu choramos muito. Aí choramos, no outro dia levantei e falei assim, escuta, nós vamos lutar. Você está disposta a lutar ou você quer morrer? Ela falou assim, nós vamos lutar. E foram 6 meses de quimioterapia, muito difíceis. Minha mãe fazendo quimioterapia, a gente chegava às 5 horas da manhã na Unicamp e saía 4 horas da tarde. E quando minha mãe estava lá, e o medicamento passando nas veias da minha mãe, eu dizia assim, esse é o sangue de Jesus. E esse sangue vai curar a minha mãe. E a minha mãe em 6 quimioterapias. A minha mãe engordou. Ela não emagreceu. Ninguém falava que ela estava fazendo quimioterapia. E
passamos por esse momento difícil. A vontade era de falar, não, eu não posso liderar nada nessa, eu não estou em condições. Além de liderar, eu participava do coral da igreja. E abri minha célula lá na cidade judiciária, ia de ônibus. E teve um dia que fui dar essa célula, a Aurosimbo Maia alagou. Eu entrei no Paulistão para comprar um lanche para a célula. Na hora que eu saí, tinha carro boiando ali na Aurosimbo Maia. E aí, eu falei para minha co-líder assim, nós vamos porque hoje tem uma visita. Aí o visitante daquele dia era o Diogo, o diácono Diogo. E a gente chegou lá, eu dei a célula molhada, toda suja, e continuei. A batalha da minha mãe continuou também. Fizemos radioterapia, passamos por outra fase difícil. Mesmo diante, então, de tudo aquilo que você viveu, você não parou. Mesmo diante da situação que a sua mãe estava vivendo, você não parou. Você se envolveu totalmente ali dentro do ministério. Você recebeu o desafio de falar de Jesus para as pessoas. E você se entregou. Porque a Eliana sempre foi uma mulher forte, uma mulher que ia à luta sim, que não desistia. Então você mostrava essa força. Mesmo dentro de você ainda precisasse muitas coisas ali, né? Você enfrentar, lutar contra sentimentos. E você não parou. Sim, eu não parei. Não parei. Aí o pastor Renato continuou com as loucuras dele. Fomos para Ceilândia. Voltamos com a estrutura de Ceilândia, onde nasceu a grande tsunami. E eu era a melhor tsunami, a tsunami 10. Era a melhor tsunami da igreja. Eu brinco isso com os meus irmãos. Mas eu trabalhei muito firme com essa subequipe. Muito firme. E quando a subequipe estava bem alinhada, né, bem certinho, a minha mãe morre. Esse foi o pior dia da minha vida. Tinha acabado de chegar de uma arena. E minha mãe estava ali, deitada. E eu perguntei, tá tudo bem? Tá tudo bem. Já tinha passado, o câncer já tinha ido embora, tudo estava certinho. E ela falou, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando foi 4 horas da manhã, eu acordei com ela, infartando. E foi o pior dia da minha vida. E na terça, isso foi sábado para domingo. E na terça minha mãe falece. E os pastores Renato e Ruba estavam viajando. Estavam de férias. Eu me senti sem chão. Eu me senti sozinha novamente. E de novo eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida sem minha mãe? Naquele momento você questionou a Deus. Todo momento ali Deus ele mostrava o cuidado em tudo, trazendo essa força para você não desistir diante das situações que você estava enfrentando. Naquele momento você chegou a questionar a Deus o porquê que estava acontecendo? Sim, eu falei, Deus, por que que o Senhor me dá pessoas para cuidar e tira minha mãe? O Senhor me dá, estou fazendo sua obra, estou aqui fazendo célula, estou aqui. Eu falava, Deus, por quê? Por que que o Senhor tirou o que era de mais precioso na minha vida? E não tinha resposta. E eu, mais uma vez, eu falei assim, momento de desistir, tá vendo?
Eu não tinha que ter nada. E eu lembro que 2 semanas depois da morte da minha mãe, a gente ia ter uma revisão de vidas. E a palavra que eu ia pregar era a vida social. E a pastora Rubia disse assim para mim: você quer que eu mude sua palavra? Eu falei: não, eu vou pregar. Eu acho que foi... Tem gente que fala, eu não esqueço dessa palavra sua, porque tinha tanta dor em mim. Não porque a minha mãe não era convertida, porque eu consegui converter a minha mãe, ela morreu em Cristo. Mas porque eu estava ali, pregando para tantos e passando por uma situação tão difícil. E quando eu questionei Deus, eu falei assim: o Senhor me deixou, o Senhor me largou. E agora, o que eu vou fazer? Eliana, você trazendo esse momento, você também passou até esse momento da sua mãe. Você também viveu um processo em relação à sua vida ministerial. Teve muitos desafios no seu ministério. O propósito que Deus ele tinha sobre a sua vida foi desafiador para você, a partir do momento que você começou a se entregar e viver aquilo que Deus ele tinha para você. Veio sim os questionamentos, né, com Deus em relação àquilo que você estava vivendo. Como foi isso? Esse momento onde você se deparou ali naquela situação que você falou assim: Deus, e agora? Minha mãe se foi. Quais foram os problemas que eu digo, a situação ministerial que você viveu, os desafios que você viveu? O primeiro desafio ministerial foi fazer com que as pessoas acreditassem e confiassem em mim. Interessante você falar isso, porque nós trazemos lá a história de Débora. As pessoas confiavam nela. E as pessoas, elas confiavam em você. Eu sempre fui muito a ferro e fogo, né? Então, as pessoas que ficavam perto de mim, as pessoas que eram mais assim, dodóizinhas, elas não ficavam perto de mim. Mas quando eu comecei a conquistar a confiança, né, das pessoas, comecei a conquistar a confiança dos meus 12, eu falei assim: Deus, é isso, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Mas me ajuda a continuar. Porque a todo tempo eu me batia na questão da minha mãe. Né? Falei para a pastora Rubê: como que eu vou continuar agora? Aí ela: do mesmo jeito que você estava. E fui caminhando, fui conquistando aí os 12, a equipe, né? a sub-equipe, a Tsunami 10. Ela andava sozinha praticamente. A gente tinha células, várias células longe. Abrimos uma célula estratégica. Foi bênção aquela célula também. Mesmo diante das dificuldades, das situações, a perda da sua mãe, a Eliana, ela não desistiu daquilo que Deus ele tinha. Ela continuou, ela lutou, ela foi buscando, ela foi entendendo que Deus estava com você a todo momento. E Deus ele está, né? Deus ele está. E como você superou tudo isso? Como que você hoje, você traz em relação ao seu ministério, daquilo que você viveu, aquilo que você desenvolveu? Você traz muita relação de quando os sentimentos voltavam. Talvez tenha pessoas que têm esses sentimentos que você viveu. Esse sentimento de incapacidade, esse sentimento que eu não vou conseguir. Se sinta inferior às outras pessoas. Teve um momento onde você precisou se posicionar. E você precisava mudar isso dentro de você. Que era algo ainda que você precisava romper. Sim. Eu decidi que eu queria me sustentar era o meu ministério.
que se eu largasse ele, eu ia voltar aos sentimentos. Eu ia voltar e ia me entregar a toda a situação. E talvez até tirar a minha vida, porque a dor de perder a minha mãe era maior que qualquer coisa. E eu falei assim, e a pastora Rubia me disse uma frase: o seu ministério te protege. E eu fui com essa frase na cabeça. Falei, é isso. O meu ministério vai me proteger. E aí foi onde tudo que o pastor Renato falava, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. Né? Não sei como que vai ser esse negócio aí, mas vou fazer. E foi indo. Aí que a subequipe foi crescendo. Tinha 4 subequipes, né? Tinha 12, eu tinha 12 discípulos. Ainda não era Avalanche ainda, eu era Tsunami 10. E um dia a pastora Rubia mandou um recado dizendo que o bispo queria falar comigo. E eu, curiosa, queria saber o que era. E como foi para você quando ele te chamou e ele falou com você? Eu falei assim, eu? Por que eu? Aquela pessoa que nada é comigo, né? Sempre ficava ali, sempre não, nada. Eu vou fazer, mas eu vou ficar do meu jeito. Do meu jeito. E aí, quando a bispa disse, nós estamos subindo você. E hoje, se você aceitar, você vai se tornar equipe e irmã de discipulado do pastor Renato. 2 coisas eu queria fazer: sair correndo da sala e dizer não, e dizer sim. E foi muito rápido. Você quer ou não quer? Eu falei, nossa, é sem pensar mesmo? E ela falou assim, 1 minuto para você pensar. E eu falei, eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero. E foi quando eu me tornei líder da equipe Avalanche. Irmã de discipulado do pastor Renato e pastora Rúbia, e 12 do bispo Elvio e bispo Tatiana. Um desafio gigantesco. Porque ser 12 de pastor não é fácil, ser 12 de bispo é pior ainda. Porque você precisa ter força e fé para conquistar. E eu fui. A Avalanche tinha 4 subequipes. E a Avalanche cresceu muito. A Avalanche 3 foi a que cresceu mais. Que eram meus 12, Leandro e Camila. Nós abrimos a célula estratégica do Jardim Ouro Verde, onde hoje tem uns membros aqui, Renata, Silene. E quando eu abri aquela célula, eu falei, Deus, eu posso. E além de Deus, eu tenho a agradecer demais o pastor Renato. Porque ele, ao tempo todo, ele falava, você pode. Olha para mim, você pode. Escuta, você pode. Igual goteira fina na cabeça, fria na cabeça, era ele. Você consegue. Mas será? Olha o que você já conseguiu. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu estou com medo, mas eu vou. Amém. Eliana, para que a gente possa chegar aí no ponto final da nossa conexão. Você passou por muitas situações. Venceu cada barreira, cada dificuldade, uma de cada vez. Venceu a questão da sua filha, a sua mãe. Apesar da dor muito grande, Deus ele foi trazendo ao seu coração, né? Eu creio que Deus ele foi trabalhando ali tudo aquilo que você precisava. A Eliana precisava se desafiar, ela precisava enfrentar, mesmo talvez lutando ali contra os seus sentimentos, os seus argumentos, mas você tinha certeza que você estava em Deus. Que Deus ele estava com você a todo momento. E diante disso, diante da sua trajetória, para que as pessoas de casa, elas possam refletir
em relação a isso que você viveu ministerialmente. O que o ministério, ele significa para você? Desde o ponto inicial e até hoje. Porque você também teve um momento muito importante que você foi ungida diaconisa. Sim, eu fui ungida diaconisa. E naquele ano foi super emocionante, porque além do bispo Robson, é claro, né, ali estava o Dr. Miles Moore. E foi umas celebrações assim, tremenda. E quando o pastor disse que eu ia ser diaconisa, e ungida diaconisa, eu falei assim, Deus, não, será? Né? Que honra ser diaconisa. Foi um momento ápice da minha vida. E engraçado que isso tudo foi sozinha. Todas as pessoas que eram ungidas ali, eram ungidos o diácono e a diaconisa. E ali só tinha a diaconisa Eliana. E nesse momento, Satanás tentou de novo. Você vai ser diaconisa? Sozinha? E tentou vir aquele sentimento de ser menor. E eu olhei para aquele ginásio do Ibirapuera. E nesse momento que eu estava sentindo isso, veio o bispo Elvio e colocou a mão na minha cabeça. O pastor Renato também. E ele falou de novo no meu ouvido, você pode. E foi um momento maravilhoso da minha vida. Foi lindo demais. Né? E naquele momento eu falei assim, eu vou continuar. Talvez você que esteja nos assistindo essa noite tenha esse sentimento no seu coração. Talvez Satanás tenta te roubar, dizendo que você não pode, dizendo que você é incapaz, que você não vai conseguir. Mas em Deus você pode sim. Se desafie, enfrente os seus medos, as suas limitações. Entenda que a partir do momento que Deus ele está conosco, nós podemos tudo. Podemos tudo. E durante todo esse tempo, com o meu diaconato, com a minha equipe, né, trabalhando, sem dizer que não podia. E eu quero dizer para a pessoa que está em casa, e diretamente para quem já liderou, se você é um diácono, se você é um ex-diácono, um ex-pastor, um ex-líder de célula, eu quero dizer que você pode, porque durante toda essa minha trajetória de célula longe, de cuidar de equipe, de reuniões na igreja, feita tudo em ônibus. Eu não tenho carro. É algo que eu vou conquistar ainda em nome de Jesus. Amém. Mas eu vou de ônibus para todos esses lugares. E eu sou geralmente a primeira a chegar. E você que desistiu, você pode, você consegue. Amém. Eliana, o que o ministério ele representa desde o início da sua jornada? Em poucas palavras, que as pessoas acompanharam todo o seu testemunho, tudo aquilo que você viveu, pelo menos partes fortes, marcantes. Passou assim por muitas lutas, mas você permaneceu, não desistiu. Como que você resume tudo aquilo que você viveu e vive até hoje? Dentro do seu ministério, teve um momento também da sua vida que você se casou. Sim, era algo que acho que toda igreja orava para eu casar. O pastor Renato falava, você precisa casar. Eu falava, mas não tem ninguém nessa igreja. Vou casar com quem? Não tem ninguém. Né? E é engraçado que mais uma vez a gente não é o que a gente quer. É o que Deus tem determinado para a gente. Eu sempre falei que eu queria casar com alguém já, que viesse um pastor de outra cidade, viúvo, não sei, né? Eu traçava para Deus aquilo ali. Ou então um diácono viúvo, né? Eu queria alguém preparado. E por muito tempo eu fui com essa ideia. E há
3 anos atrás, Deus me mostrou que não era do jeito que eu queria, era do jeito que Ele queria. Alguém que estava ali na igreja, que eu jamais olharia, que eu jamais, nem no sonho. Então eu quero dizer para vocês que não é o sonho de vocês, não é o nosso sonho, é o sonho de Deus. E o ano passado eu casei. Hoje eu sou uma mulher casada, acho que dá para ver, né? Que é tão grande que dá para ver. Sou uma mulher casada, eu estou muito feliz com o meu casamento. Não é o pastor, não é o diácono que eu queria, mas é o homem que Deus preparou para mim. E eu tenho certeza que Deus está preparando ele para o ministério também. Amém. Bom, para que nossa conexão ele venha chegar ao fim, né? Eliana, como que você, diante ali do nosso primeiro momento, falando sobre Débora, como que você traz tudo aquilo que você, a sua trajetória, você se identifica, quem que a Eliana se tornou? A Eliana se tornou uma discípula, seguidora de Jesus Cristo, mais forte do que ela era. Porque quando saiu as tristezas e saiu as dores, a minha fortaleza sobressaiu. E o que trouxe para mim, o meu ministério, trouxe para a minha vida, trouxe vida. Trouxe fôlego de vida. Eu não tinha mais esse fôlego de vida. E foi como Deus soprasse novamente um fôlego de vida para mim. E a vontade de viver, a vontade de ir além, a vontade de romper. E Deus mudou a minha história. De alguém que não tinha sonhos e não tinha perspectiva, para alguém, hoje, diaconisa, líder com ministério, casada, restaurou a minha vida emocional, está restaurando a minha vida familiar, restaurou os meus estudos. Daqui a 10 anos eu vou ser juíza. Amém. E eu sei que eu vou conseguir. Em nome de Jesus. É fôlego de vida. Deus me trouxe. Nova vida, fôlego de vida, vontade de viver. Não penso mais em morrer. Morrer para quê se eu posso viver? Morrer para quê se tem tanta coisa para fazer? Amém. Uma história de vida, de determinação, de força, de luta. Por mais que enfrentou muitas situações, ele nunca desistiu. E que você nunca desista daquilo que você deseja, daquilo que você sonha. Nunca se esqueça que o amor de Deus, do cuidado de Deus com a sua vida, que essa conexão dessa noite possa ter falado poderosamente no teu coração, trazendo o ensinamento que com Deus nós podemos sim tudo. Vamos enfrentar muitas situações, mas Deus ele está conosco a todo tempo. O segredo é não desistir. O segredo é você permanecer na posição. Não saia da posição. Eu não saí da minha. E hoje eu posso contemplar um casamento, um ministério abençoado, minha família na igreja, diáconos também, o Edson e a Josi. São diáconos que eu ganhei, foram meus discípulos. E não tem preço que paga, não tem nada que pague a tua família em Cristo. E não tem nada que pague o fôlego de vida. Que seja firme, seja forte. Segura na mão de Jesus. Jesus está a todo tempo com você. Mas a decisão é sua. A decisão não é de Jesus. A decisão é só nossa. E quando a gente se posiciona e decide, aí ninguém segura. Amém, glória a Deus. Eliana, foi um prazer muito grande poder recebê-la aqui, poder compartilhar tudo aquilo que Deus ele fez. Que a sua história de vida possa ter se conectado com cada pessoa que nos assistiu. Mas antes de encerrar, eu quero convidar uma pessoa aqui, que fez parte da sua história, que conheceu você,
que esteve ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Eu quero convidar o pastor Renato para te dar um abraço. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Então, que nesse momento nossa conexão chegou ao fim. Você gostaria de falar em algo? Olhar ali e falar assim, o que Deus Ele trouxe ao seu coração nesse desafio dessa noite? Ele me faz chorar sempre, né? Foi o que eu falei para você. Eu ia dizer que eu não ia vir, pelo momento que eu estou vivendo. E eu pensei essa semana, o que eu vou fazer? E eu decidi, eu vou continuar. Amém. E eu quero trazer para casa. Continue, em nome de Jesus. Segura na mão de Jesus e continue. Amém. Glória a Deus. Nossa conexão chegou ao fim. Obrigada a cada um que esteve aqui conosco. De repente, diante de tudo isso que você ouviu, que você esteve aqui atento a tudo aquilo que Deus ele fez na vida da Eliana. Se você de repente precisar de ajuda, se de repente em algum momento da sua vida você precise buscar em Deus e você não sabe como, eu peço que você entre em contato com o pastor Renato, o telefone dele vai aparecer aí na tela, que você possa entrar em contato e compartilhar aquilo que você está vivendo, para que nós possamos ajudar a sua vida. Amém? Eu convido então que você feche os seus olhos, você coloque a mão no seu coração que eu quero orar com você. Senhor Deus, meu Pai, Senhor Deus, eu te agradeço. Te agradeço por essa conexão, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor fez essa noite. Senhor Deus, assim como a história da Eliana, uma história de uma mulher forte, uma mulher que nunca desistiu, mesmo diante de tudo aquilo que ela viveu, mesmo diante das situações que ela enfrentou. Senhor Deus, que cada um que esteve conosco essa noite possa ter discernimento do Teu Espírito para enfrentar e nunca desistir. Que essa noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa preencher todo o vazio, todo sentimento, ó Deus, de incapacidade, todo sentimento, ó Deus, de solidão, por muitas vezes, ó Deus, que não sabe como fazer, mas que essa noite eles possam entender que somente o Senhor pode suprir tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio de estar aqui compartilhando a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar e guardar a vida de cada um que esteve conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida. E lembrando que nós temos o nosso Arena, sábado às 18 e às 20 horas. Domingo nós estamos também com 2 cultos, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Esteja conosco, conectados e vivendo aquilo que Deus ele tem para nós, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Até o próximo Conexão. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada te parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Oh, eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, eu vou te